Como nós anunciamos ontem já, estávamos falando sobre isso hoje também, né? Já se encontra aqui o nosso entrevistado de hoje, uma entrevista muito especial, né? Nós temos toda uma relação de amizade, de conhecimento, é gente nossa, mas agora nós estamos entrevistando o ministro, Carlos Fávaro. Você sabe que sempre um prazer enorme recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, João. É uma honra estar aqui com vocês. O prazer é meu. Acabei de chegar ontem à noite, fiquei alguns dias a mais em Brasília desde a posse. Primeira vez que venho presencialmente ao Estado, fiz questão de estar aqui com você, com toda a equipe da Conte, nos microfones da Conte, aonde sempre me recebeu também e aonde leva a informação de qualidade à população mato-grossense. É uma honra estar aqui, então, nesse momento, chegando de volta a Mato Grosso. É uma alegria enorme. Até ontem uma pessoa perguntou por que ministro do MAPA, né? Só esclarecendo, MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É uma sigla, né? Quando a gente fala ministro do MAPA. Uma das questões, ministro, que teve um questionamento de parte, principalmente da agricultura, que o ministério não está mais do tamanho que ele era, né? Isso traz algum prejuízo? João, na realidade, veja bem, o ministério voltou a ser do tamanho que era 2015, 2016, o tamanho que era 2010 e sempre foi. O que tinha sido incorporado em 2019 era a pesca, o serviço florestal e agricultura familiar. Eu entendo que o serviço florestal é competência do Ministério do Meio Ambiente. A pesca, veja-se, não entendo como grande atribuição do Ministério da Agricultura fazer uma política voltada aos ribeirinhos, aos pescadores tradicionais. Requer um tratamento especial. E se fosse só para eles, sem a aquicultura, que é a criação de pescados, também não justificaria ter um ministério. Então, mas continua totalmente vinculado ao Ministério da Agricultura, até que tem uma secretaria de pesca lá, e o serviço de inspeção vegetal e animal, o CIF, a pesca precisa intimamente estar ligada. E não é diferente com a agricultura familiar. Eu sempre digo que as duas agriculturas, a empresarial e a agricultura familiar, são muito importantes, são rentáveis, grandes oportunidades. A diferença é que a agricultura familiar precisa um olhar direto para ela, mais a presença do Estado. E da mesma forma ela precisa do sistema de inspeção, ela precisa da política agrícola, que será feita pelo Ministério da Agricultura. A Secretaria de Política Agrícola vai atender os dois ministérios. Portanto, nós vamos trabalhar transversalmente e não tem prejuízo nenhum essa divisão que ocorreu no Ministério. Ministro, não tem como a gente falar nossa primeira entrevista, né? Não lembrar da posse e do dia 8. Até porque o senhor é senador, né, eleito por Mato Grosso, e o que ocorreu dia 8, né? A invasão nas 3 casas, né, que governam esse país, né? Qual foi o impacto? Aí eu falo do Carlos Fávaro, né, que conhece o Senado, que já estava lá há um tempo, o Palácio, a Justiça. Qual foi o impacto disso? Olha, fiquei horrorizado, eu fiquei entristecido. Ver brasileiros atacando o centro da democracia brasileira. Atos terroristas, atos inconcebíveis, atos criminosos, gente destruindo a história e a cultura brasileira é inadmissível. Ontem eu vi uma restauradora das obras de artes, quando estava dando a entrevista, ontem à noite, depois cheguei em Cuiabá, e ela chorava, porque é uma história que estava sendo destruída. Mas tenha certeza, João, são poucos, muito barulhentos, mas que serão punidos com o rigor da lei, por bem da democracia brasileira. Em relação à democracia. Então, vamos dar uma passeada pelo estado, vamos lá em Pontes Lacerda com o nosso parceiro Antônio Luiz. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, João Edson. Bom dia também ao ministro Carlos Fávaro. Prazer tê-lo aqui no interior de Mato Grosso, região do Vale do Guaporé, onde o senhor obteve uma das mais expressivas votações enquanto candidato ao Senado e hoje sendo ministro da Agricultura. A pergunta em relação a esta instabilidade, preços baixos na pecuária, alcançados aí ao longo dos últimos 3, 4 anos, uma das menores cotações. Nós sabemos que tem se buscado novos mercados como Filipinas e outros países que não seja a China, não ficar somente na dependência da China, mas isso é a longo
a médio ou a curto prazo? O que o Ministério tem feito para resolver essa situação, já que o produtor hoje tem os seus insumos, tem o seu custo aumentando a cada dia, mas infelizmente a arroba só está caindo ao longo dos últimos meses. Antônio Luiz, do Vale do Guaporé. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos de Pontes Lacerda e região. Você tem razão, Antônio. Você fez uma bela contextualização, porque o que aconteceu no período pós-Covid, né, o preço dos commodities se valorizaram, o que num primeiro momento era bom para a economia brasileira, já que somos um país eminentemente agrícola, só que o custo de produção veio atrás, subiu também de forma muito expressiva e o risco seria na queda do mercado internacional, o que vem acontecendo neste momento para pecuário, o preço do boi gordo. A gente está com o sinal amarelo para as outras culturas também, soja, milho, algodão, arroz, o próprio feijão, mas esse dependente, o arroz e feijão, mais dependente do mercado interno. Por enquanto, soja, milho e algodão estão com preços ainda relativamente bons, apesar da alta do custo de produção. Não precisa nenhum tipo de interferência. Já a pecuária cedeu nesse momento. Nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é o fortalecimento da renda da população brasileira, uma renda achatada, crise, não se vê a fome, a fila do ossinho aqui em Cuiabá. As pessoas, quando diminui o consumo, a oferta fica sobrando, abaixa o preço da mercadoria. E o segundo é abrir mercado externo. Isso já estamos fazendo com muita dedicação. E aqui preciso fazer um reconhecimento, Antônio. Não é fruto do meu trabalho ainda, eu só estou dando sequência. Os bons ventos do mercado internacional voltaram a favor do Brasil. A credibilidade, a diplomacia amistosa, amiga dos países, já tocou a favor do Brasil. Nesses 20 e poucos dias de ministério, nós tivemos habilitação de 11 plantas frigoríficas para a Indonésia. No mês de fevereiro, a Indonésia vai abrir a habilitação para carne enlatada e miúdos bovinos. Nós tivemos da China, desde 2019, nenhuma habilitação. Já houve 11 plantas estavam suspensas a habilitação, levantaram 3, já vão levantar as outras 8, já pediram listas para novas habilitações. A Inglaterra já está pedindo lista para habilitações. Então, é um trabalho diplomático de relações internacionais que vai abrir oportunidades e certamente vamos trazer de volta o ganho à pecuária brasileira. O mercado significa você estar na teia da globalização, né? Quando você afasta dela, você tem um reflexo direto. João, eu tive na Alemanha no último final de semana, no encontro da Agricultura Verde. 66 ministros da Agricultura, mais 17 organismos importantes internacionais, como FAO, ONU, etc. E estive então na Embaixada Brasileira em Berlim. O embaixador Roberto Jaguaribe estava me relatando que até dezembro ele estava um pária na diplomacia mundial lá em Berlim, mais ou menos no nível do diplomata do embaixador russo. Olha, veja bem. Ele falou assim, de 1º de janeiro para cá sou convidado para tudo, as empresas aparecem, os governos aparecem, a diplomacia quer. Já veio para o Brasil na posse o presidente alemão e na próxima segunda-feira está o primeiro-ministro com 12 CEOs de companhias alemãs vindo buscar oportunidades de investimento aqui no Brasil. Como disse, o humor do mundo já mudou pela credibilidade. O presidente não foi de graça visitar a Argentina, o Uruguai, já tem agenda marcada nos Estados Unidos, já temos agenda marcada na China, já temos agenda marcada na União Europeia, para que nós possamos restabelecer rapidamente a nossa boa diplomacia, nossas boas relações internacionais, para que isso gere oportunidades para o povo brasileiro, que já está acontecendo. Isso o senhor tocou aí, era uma das perguntas que eu tinha, né? Esse encontro na Alemanha, né? Quais foram qual era a pauta e quais foram os desafios estabelecidos a partir desse encontro na Alemanha? Um dos grandes problemas que encontrei ao chegar no Ministério da Agricultura foi a imagem da agropecuária brasileira. Diferente, João, dos outros ministérios que durante a transição, e eu acompanhei com muita dedicação, 50 dias de transição, onde, por exemplo, e como eu fui coordenador do grupo, eu tinha interface com os outros coordenadores dos outros ministérios. Ver, por exemplo, que já é sabido por todos, o desmonte no Ministério da Saúde. Um exemplo só, 50% das crianças brasileiras não estão vacinadas contra a poliomielite. O Ministério da Educação,
achatou tanto, apesar do aumento de arrecadação de 400 bilhões de reais em 2022, 400 bilhões de excesso de arrecadação, mas numa política equivocada, voltada a pagamento de juro, lógico, feito por um banqueiro no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia, achatado que não podia reajustar o valor da merenda escolar. E aí tínhamos histórias de algumas escolas onde prefeituras não davam suporte, dividiam um ovo em 4 na merenda escolar para uma criança. Crianças analfabetas. 16 centavos, né? É um absurdo, entendeu? Então, assim, 36 centavos. Desmonte da política pública em todas as áreas. No Ministério da Agricultura, não. O Ministério da Agricultura, um ministério bem tocado, com uma equipe técnica muito competente, com uma sequência de bons ministros. Posso dizer, podia dizer antes, né, com Platini de Moraes, mas só de 2002 para cá, com Roberto Rodrigues, com Guedes Pinto, por Reno Stefanes, por Nery Geller, por Blairo Maggi, Cátia Abreu, Tereza Cristina, Marcos Montes, que é um grande deputado, produtor rural também, médico, mas que conhece da área, foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Portanto, gente que conhece da área. Eu não pretendo mudar nenhum tipo de modelo de gestão com todos os servidores que tem. O que pretendo, sim, é ser um ministro contemporâneo, que pensa adiante, que pensa no futuro do Ministério e na produção brasileira. Por isso fiz questão de ir na Alemanha. O encontro da agricultura verde. E lá mostrar que o Brasil tem boas práticas. Não é esse pária mundial que está desmatando tudo, que está estragando tudo. Nós tivemos, sim, um relaxamento da política de preservação ambiental, o que foi um grande erro. Nós podemos e devemos continuar crescendo, produzindo cada vez mais, mas com sustentabilidade, preservando o meio ambiente, cumprindo o Código Florestal. Quem tem direito, tem direito. Quem não tem que ser preservado a área e abrir oportunidades. Pastagens degradadas para serem convertidas. O Brasil é o maior produtor de alimentos que usa o plantio direto como técnica de plantio há mais de 30, 40 anos. 2 safras no mesmo ano, no mesmo hectare. Não tem nada mais sustentável que isso. Você evita novos desmatamentos. Então foi essa a mensagem. Eles têm um modelo de sustentabilidade previsto. Falam muito em orgânico, desintensificação. Olha, tudo vale para preservar o meio ambiente, mas não venham também colocar o que eles pensam para que nós executamos aqui. Nós temos um modelo, temos 66% da nossa produção, do nosso território completamente preservado e assim vamos continuar. Mas queremos que o mundo reconheça isso com as nossas formas, abrindo mercado e oportunidades. Ministro, recentemente saiu uma pesquisa que mais de 50% da população vive em segurança alimentar e 33 milhões passam fome, né? E uma das bandeiras muito caras ao presidente é a questão do combate à fome, né? Perfeito. O Brasil voltou para o mapa da fome. Quais os desafios do Ministério da Agricultura para o alinhamento desse objetivo do presidente? Olha, essa é a pauta principal do governo do presidente Lula. O Brasil, que já saiu do mapa da fome, voltar a ter um índice tão alto de... Não precisa ter nenhuma criança, nenhuma pessoa deveria passar fome no mundo. Mas esses índices horrorosos precisam ser revertidos imediatamente. O primeiro passo já foi dado, a aprovação pelo próprio Congresso e a determinação do presidente de fortalecimento dos programas sociais, mas essa é a porta de entrada. Nós temos que, não só... Bolsa Família não é solução, ela é um paliativo. Então, um reforço do Bolsa Família para R$600 e mais R$150 por família, por criança de família carente, é um primeiro passo. O segundo passo, e o mais importante de todos, um pai de família ter emprego, ter renda, ter oportunidades. E aí, nesse sentido, a agricultura cumpre 2 papéis. O primeiro, na abundância de oferta de alimentos. Mas isso ela já faz. O Mato Grosso, por exemplo, é o maior produtor de alimentos do Brasil, mas é aqui que é a fila do ossinho. Então nós temos que continuar produzindo cada vez mais, ter estratégicas de apoio à comercialização, não é intervenção. Mas, por exemplo, um excesso de safra aqui, nós podemos usar a Conab, os prêmios de escoamento da produção, para abastecer de milho o Nordeste, e aí a cadeia das proteínas lá não ter que comprar milho a R$140, R$150, o que gera inflação, que gera caristia e a impossibilidade das pessoas comprarem. Então, é política pública sendo atuada na ajuda ao abastecimento, como tem o A do Ministério da Agricultura, e a geração de emprego. Se nós incrementarmos 5%, eu falo que pode ser até mais, 5% de área plantada, além do aumento da produção, todos os anos nós podemos incrementar, em 20 anos dobramos tudo que foi feito no Brasil até hoje, de 1.500 até agora, já que plantamos algo em torno de 70 milhões de hectares, e se nós plantarmos
de pastagens convertidas, que são 150 milhões de hectares, alguma coisa entre 2 milhões de hectares por ano, rapidamente nós incrementamos muita área, o que depende de máquina, equipamentos, insumos, emprego na indústria, emprego dentro da propriedade, e com isso vamos ter renda para a população, e esse é o melhor programa social que existe no combate à fome. Ministro, o senhor falou agora há pouco sobre agricultura verde, o senhor participou de um seminário na Alemanha. O presidente da República esteve participando também do Fórum do Clima, internacionalmente. Existe a possibilidade de trazer esse evento para o Brasil, já foi anunciado, né? E eu faço uma emenda aqui na pergunta da Juliana, da seguinte forma. Existe também um apelo internacional para que reduza o número de, pelo menos, a aplicação de agrotóxicos nas lavouras de grande escala aqui no Brasil. Eu quero saber do senhor o seguinte: se a agricultura familiar, já emendando esse questionamento da Juliana, pode ser uma saída para combater a fome no Brasil, para aumentar a produção no Brasil, de qualidade também, sem aplicação desses insumos, e qual a política do MAPA hoje para reduzir gradativamente a aplicação desses insumos? Olha, a agricultura familiar tem um papel muito importante. Eu me reunirei hoje com a FETAGRA, Federação de Trabalhadores da Agricultura Familiar, porque essa agricultura familiar precisa muito de política pública de apoio. Já temos a aprovação do presidente Lula, também do presidente BNDES, que foi aprovado ontem, a Luiz Mercadante, inclusive já tomou posse ontem, foi eleito presidente e já liberou 2,9 bilhões de reais para linhas de crédito para o agronegócio brasileiro, que estava parado, para pequenos, médios e grandes produtores, investimentos já voltando a ser retomados, um bom recurso, um bom sinal no começo do programa. A agricultura familiar será muito privilegiada quando nós pudermos investir na melhoria do solo, na capacitação desse produtor. Ele vai produzir mais e vai ter fartura de alimentos no combate à fome. Com relação aos pesticidas, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós vivemos num país tropical, né? E se é bom para produzir, isso facilita muito a nossa produção. Olha a bênção de chuva que está essa manhã em todo o estado de Mato Grosso. Luz e água é muito bom facilitador da produção, mas também é facilitador para as pragas se reproduzirem. Então nós temos que ter um bom controle sanitário. Eu disse já à ministra Marina Silva, primeiro ponto, que os produtores não compram pesticidas porque gostam, é muito caro, né? Nós temos que buscar o avanço da tecnologia. Por isso tem um projeto de lei no Congresso Nacional que eu apoio, e alguns acham que é favorecimento do pesticida, vai liberar, o PL do veneno que trataram. E não se trata disso. Eu não quero organofosforado cancerígeno sendo usado nas minhas propriedades, com a minha família, com meus colaboradores, com qualquer um da população brasileira comprar alimento, ou mundial, comprar alimento com resíduo de agrotóxico cancerígeno. Mas para isso nós precisamos modernizar. Nós temos oportunidade hoje sendo desenvolvida, e a Embrapa irá apoiar isso como determinação nossa, o desenvolvimento dos biológicos. Nós precisamos modernizar na busca de pesticidas biodegradáveis, que não contaminam o meio ambiente, os seletivos, que já existem, mas tem que ser aperfeiçoado. O seletivo, ele mata a praga, mas não mata o inimigo natural. Então, enfim, nós não precarizando, mas modernizando a aprovação de novas moléculas, nós vamos ter uma agricultura cada vez mais saudável e eficiente. Ministro, eu queria voltar, só agora às 7h24, nós estamos entrevistando o ministro da Agricultura brasileira, Carlos Fávaro. Eu queria voltar à questão da agricultura familiar, né? Os discursos sobre a agricultura familiar, ela ampliou muito. Vou começar pelo Mato Grosso. O atual presidente da Assembleia Legislativa, possivelmente reeleito em fevereiro, né, o Eduardo Botelho, né, ele tem como meta esse ano ampliar nesse campo da agricultura familiar. O governo do estado tem falado em agricultura familiar. O governo federal, o presidente Lula, tem falado na agricultura familiar. Como que está essa questão? Vai se construir um projeto para a questão da agricultura familiar, e o senhor conhece muito bem, né? O senhor veio da agricultura familiar. Tem origem da agricultura familiar. Vai ser construído um projeto nessa condição, porque qual que é a dificuldade que eu vejo, e aqui pode ser até um olhar de leigo, né? Por ser pequeno, ele termina comprando no mais perto. E comprando mais perto, comprando mais caro. Né? Mais caro. Ele não tem lista, ele não tem uma série de coisas para fazer aquisição. É verdade. E no mundo onde funciona, né, funciona através de associativismo, cooperativismo. Tá? Como que vocês estão pensando nessa questão da reorganização da agricultura familiar?
Olha, João, isso é importante dizer, e que bom que os ventos todos convergem para o fortalecimento da agricultura familiar, quer seja nas políticas federais, estaduais e até municipais. A agricultura familiar, ela é tão competente, tão eficiente e lucrativa como qualquer outra agricultura. A diferença é que ela precisa mais da mão amiga do Estado. Sim. Um médio, grande produtor tem condição de contratar um agrônomo para dar assistência técnica pessoal para ele, um engenheiro florestal para fazer a regularização fundiária e ambiental da sua propriedade. O pequeno não tem condição de fazer isso. É assistência técnica pública, o crédito público chegando para ele mais fácil. O grande busca dinheiro internacional. Então, nós vamos sim trabalhar um grande programa de fortalecimento. E o primeiro ponto a ser debatido, a ser implementado, é uma política de recuperação do solo das pequenas propriedades. Por que a agricultura empresarial alcançou índices tão grandes de produtividade? Porque resolveu o problema do solo, fez a fertilização do solo. Eu sou do tempo, quando vinha a Mato Grosso há quase 40 anos atrás, que não se pensava em plantar, por exemplo, no Cerrado do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, sim, Bahia, porque a seca tirava a competitividade, as plantas não resistiam. Como se superou isso? Melhorando a profundidade da qualidade do solo, e aí as plantas conseguiram penetrar a raiz mais fundo, buscar nutrientes, se manter mais verde, mais produtiva e até aguentar alguma seca que viesse a acontecer, porque ela tem estrutura para suportar. Isso precisa acontecer também na agricultura familiar. Então, nós estamos pensando num programa e vamos debater com a agricultura familiar. Nós vamos debater o que eles precisam mais e de que forma isso vai chegar nas suas mãos. Nós temos que fazer um programa para que ele possa comprar 10 toneladas de calcário, não é pouquinho, é 10 toneladas de calcário por hectare, 1 tonelada de fosfato por hectare, meia tonelada de cloreto de potássio, incorporar isso ao sistema produtivo com suas regras, para que isso tenha eficiência, a reformada fazer com que matéria orgânica volte a ser feita nessa terra, e aí o que ele decidir plantar vai produzir. Se ele decidir plantar fruta, vai produzir muito. Se ele decidir plantar mandioca, vai produzir muito. Se ele voltar a uma pastagem, ele vai conseguir colocar 5 vacas de leite num hectare. Então, isso vai revigorar. E, paralelo a isso, nós temos que dar um apoio à comercialização, às compras de insumo e à venda da produção. Nós temos uma ideia ainda na Conab. Claro que o fortalecimento do cooperativismo é importante para pequenos produtores, para ele ter escala como grandes, mas isso tem estados mais tradicionais, mais vocacionados ao cooperativismo, como Santa Catarina, Paraná, o Rio Grande do Sul. Não é tradicional o cooperativismo agrícola forte no centro-oeste, no norte do país, no nordeste do país. Então, algumas opções seria a Conab lançar lista de preços de insumo. Olha, produtor, você está pegando um custeio aqui no Banco Brasil, no Sicredi, no Sicobi, que são bancos cooperativos, mas cuidado na hora de comprar seus filhos, não gaste mal. Tem uma lista de preço que a Conab te baliza e tem até os fornecedores que podem fornecer uma espécie de e-commerce da agricultura familiar. É possível, nós estamos pensando, vamos debater isso, ninguém é dono da verdade. Um dos grandes modelos que dá certo no governo do presidente Lula é o debate aberto com a sociedade. Por isso, hoje já vou estar me reunindo com a FETAGRE aqui em Mato Grosso, com os sindicatos dos trabalhadores rurais, para que eles juntos possamos nos apresentar a solução e nós implementarmos a política pública. Nós estamos aqui conversando com o ministro da Agricultura, ministro do MAPA, Carlos Fávaro. Ministro, o Nelo, nosso parceiro de todas as manhãs lá de Carlinda, está mandando um bom dia para nós aqui, para o excelentíssimo ministro da Agricultura. Eles que têm até um presente para o senhor lá em Carlinda, né? Esperando a sua visita. O Nelo é um grande companheiro, toda a população de Carlinda, meu grande abraço. Só para dar uma parte aqui, João, sim. Carlinda, eu tive na eleição de 2020 a maior votação proporcional do Estado. Tinham 11 candidatos ao Senado, eu fiz lá 70,5% dos votos. Então eu tenho um carinho muito especial por todos lá, um abraço ao Nelo e a toda a população de Carlinda. E vamos para uma pergunta, o pessoal lá de Mirassol do Oeste, através do Tadeu Benites, traz uma pergunta aqui para o ministro da Agricultura. Vamos ouvir. Bom dia, Tadeu Benites, bom dia, senhor João Edson, e bom dia, o ministro Carlos Fávaro. Aqui é o Francisco Matos, popular Chiquinho Matos de Mirassol do Oeste, um líder comunitário. A pergunta ao ministro Carlos Fávaro é referente
ao PA, Programa de Aquisição de Alimento, que ultimamente nos últimos anos aí não tem mais funcionado, pelo que a gente percebe a nível de Brasil e principalmente ao nosso estado de Mato Grosso. Se vai retornar, o que o ministro tem aí de novidades para esse programa tão importante para a agricultura familiar e para a população aí mais carente, mais sensível aí da área, principalmente da área urbana. Muito bem, Chiquinho, um grande abraço a você, também ao Tadeu e toda a população de Mirassol do Oeste e região. Esse é um programa espetacular que foi fortalecido pelo presidente Lula e por isso foi um dos grandes programas que ajudou a erradicar a fome do Brasil e foi abandonado. E não é coincidência, a fome voltou. O PA será fortalecido, ele será operacionalizado pela Conab, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, do ministro Wellington Dias. Ele tem uma função dupla. Primeiro, garantir a compra da produção da agricultura familiar. Ele garante renda ao pequeno produtor. E segundo, a destinação desse produto, no combate à fome, na merenda escolar, na distribuição de alimentos, na onde tem carência e dificuldade na aquisição de alimentos. Então, o PAA será muito, não é pouco não, muito fortalecido a partir de agora no nosso governo. Em breve você já vai ver recursos chegando para pequenos produtores vender alimento e a destinação deles chegando no combate à fome. Queria mandar um abraço agora para o João Paulo. João Paulo, ele é radialista no sul de Minas Gerais, está nos ouvindo agora, dando parabéns aqui, excelente entrevista. E ele está fazendo uma cobrança aqui, sou lá de Minas Gerais. Minas Gerais espera e confia muito no ministro, né? Da região cafeeira e de pecuária de Minas Gerais. E ele quer um dia entrevistar o senhor. Será uma honra, João Paulo. É um prazer. E só para lhe anunciar, o final de semana que vem estarei em Minas Gerais. Vou levar a comitiva toda do Ministério da Agricultura, todos os secretários, numa grande audiência em Uberaba, né? Vamos falar um pouco de pecuária, da modernização, já começando a percorrer o Brasil, buscando informações e alinhando as políticas públicas. Um abraço para nossa querida Minas Gerais. Que bom ter ela conectada aqui com a gente. Ministro, uma das questões que surgiu nessa polarização violenta que a gente teve, né, a agricultura no Brasil, principalmente a grande agricultura, a gente não pode colocar toda a agricultura, mas a grande agricultura, o agro, né, exportação principalmente, parece que teve uma dificuldade enorme, ou tem uma dificuldade enorme em relação ao presidente Lula, tá? E o presidente tem falado muito em pacificação. Perfeito. Né? Como que está essa relação? Como vocês estão pensando essa relação, dessa reaproximação? Olha, João, é natural durante a eleição as pessoas fazerem as suas escolhas, suas apostas, pensarem ideologicamente diferente, imaginarem um mundo ou uma governança ao seu desejo. E isso é propício da democracia. E nós vamos conviver pacificamente com isso. Não teremos tolerância com atos radicais, com atos antidemocráticos. Mas tudo aquilo que foi próprio da eleição dentro do espaço democrático, tudo certo. Agora é o momento que a eleição acabou. É o momento de reconstruir pontes. Aqueles que racionalmente pensarem no bem do Brasil, pensarem no bem da agropecuária, inclusive a determinação do presidente Lula, para que a gente possa fazer a reaproximação. Aqueles que querem pensar no futuro, pensar em produzir, ter oportunidades, gerar emprego, gerar oportunidades, são nossos parceiros, independente de como votou. Eu me aproximei já da Frente Parlamentar da Agropecuária, já recebi mais de 40 entidades de classe lá do Ministério da Agricultura, inclusive algumas aqui mato-grossense. Já trabalhei uma disputa que ocorreria no Instituto Pensar Agro, que é o mantenedor da frente parlamentar. Tinha disputa, né, o mato-grossense Nilson Leitão e a Tereza, a Teca, da Sociedade Rural Brasileira lá de São Paulo, iam chapas concorrentes. Busquei pacificar, consegui fazer a chapa única, o Nilson foi reeleito, aproximamos muito dessa frente para que possa contribuir com o governo e assim vamos fazer durante todo o mandato. Pacificar. Aqueles homens e mulheres que produzem, são pessoas de bem, querem ter oportunidades, estão com as portas abertas do nosso governo. Ministro, o senhor acabou de falar de aproximação aí, que também é uma determinação do presidente Lula, mas é um perfil do senhor também do diálogo, da conversa, né? E a gente percebeu que nessa eleição, nessa polarização, também houve um rompimento do relacionamento do senhor, que esteve em lados opostos, junto com o governador Mauro Mendes. E aí hoje, o
presidente da República tem uma reunião com os governadores discutindo políticas, mas eu quero saber especificamente do senhor, no seu partido, o senhor que é minha ministro, mas assume uma senadora que filiou recentemente ao PSD, junto com o outro suplente, o senador Zé Lacerda. Aqui na Assembleia Legislativa vocês têm 2 deputados, o deputado Wilson Santos, o deputado Nininho, né, inclusive com a participação na mesa diretora. O senhor, como grande líder desse partido, já se reaproximou do governador Mauro Mendes? Estão discutindo? Como é que está essa conversa? Olha, nós não tivemos conversa política ainda. Eu compreendo o momento da eleição de 2022. Eu acho que, e eu tenho o reconhecimento, o governador me ajudou muito nas minhas eleições, mas eu também o ajudei muito. A reciprocidade você pode ter certeza que ocorreu. Também é próprio da política, quando você vai para a eleição, buscar aquilo que você considera melhor para facilitar a sua eleição, a composição que seja melhor. E nessa composição, o governador fez uma opção onde não estava o PSD, não estava o PP, não estava o Nery Geller, e eu respeito, né? Mas nós tínhamos feito compromisso. E política é feita de honrar compromissos. Então, eu honrei o compromisso de estar ao lado do Nery Geller, de estar junto com ele na sequência, até porque ele foi coordenador da minha campanha. E o governador escolheu outro palanque, outra forma de viabilizar a sua eleição, e que teve sucesso, foi eleito com ampla margem de votos, e isso é próprio da democracia. A eleição acabou, agora vamos trabalhar cada um no seu espaço para o bem do Mato Grosso e dos mato-grossenses. Espero que com convergência das políticas públicas. Senador, falando em políticas, tem novidades boas na área do algodão, né? Estamos chegando nas pirâmides? Estamos chegando nas pirâmides. Olha, João, outro vento favorável que veio ao mercado brasileiro. Um processo que se arrastava desde 2006. Claro que não é fácil, foi muito penoso a habilitação brasileira para vender algodão para o Egito. Todo mundo sabe da qualidade, do valor do algodão egípcio, né? Que grife se tornou o algodão brasileiro a partir de agora, porque está habilitado, porque tem fibras longas, de qualidade, rastreabilidade, produção sustentável. Foi um trabalho que o setor, de forma muito organizada, fez por 16 anos. Também os servidores do Ministério da Agricultura trabalharam incessantemente para que isso acontecesse, levando informações, respondendo à exigência egípcia para que o Mato Grosso e o Brasil fosse habilitado para comercializar algodão de qualidade. Isso acabou acontecendo. Na semana passada, o Brasil foi habilitado, fruto também desses ventos favoráveis e oportunidades, e o Brasil foi habilitado, então, a partir de agora, é um mercado aberto ao algodão brasileiro, que vai trazer renda, vai trazer oportunidades. Mas em março, na próxima visita do presidente Lula à China, teremos mais novidades para o algodão também. Estamos trabalhando o Green Card, que é uma certificação que amplia os mercados do algodão, e o Mato Grosso, que produz 70% do algodão brasileiro, certamente será muito beneficiado, com muitas oportunidades, e vai continuar crescendo essa cultura aqui no estado. A história do algodão é uma história de sucesso fantástica, né? Se a gente voltar aí um pouquinho no tempo, a né? Dante de Oliveira, que podemos correu deixar de referenciar. Que traz a questão do algodão para cá, tá? E a gente já chega nesse patamar. Né? Tanto que no mundo todo existe 2 marcas muito fortes quando se fala em termos de tecido, né? É a seda chinesa, né? E o algodão egípcio. Essas 2 coisas lá tem uma... E Mato Grosso ganhou essa habilitação nessa última semana. Brasil, desculpe, não Mato Grosso. O senhor Força do hábito, falar tanto pois do estado querido, né? Pois o senhor é um mato-grossense, morador de Cuiabá, né? Mas agora é ministro. A gente aqui, e eu falo isso com bastante propriedade, né? Os mato-grossenses falam isso. A gente sempre habituou o seguinte: quando vem uma autoridade de Brasília, a gente pergunta assim: e o que o senhor vem trazer de bom pra gente? Não é porque o senhor é daqui, mas vindo para cá a gente tem que fazer essa pergunta. O que vem trazer de bom pra gente? Olha, primeiro, assim, uma visita de voltar a rever os amigos, mas também um momento de trabalho, né? Vou hoje já conhecer as estruturas da Superintendência do Ministério da Agricultura, saindo daqui vou direto para lá, pegar, lógico, as dificuldades que estão tendo no nosso quadro técnico aqui, para saber, para reorganizar, e já começar a trabalhar. Já vou fazer uma reunião com a Federação da Agricultura Familiar, com os seus sindicatos associados, aqueles que puderam vir, para que nós possamos olhar. O primeiro passo vai ser captar informações para que nós possamos implementar o mais rápido possível. É claro que
tudo na gestão pública demora um pouquinho. Já dei determinação à Secretaria de Política Agrícola, que vai ser comandada a partir da semana que vem pelo Nery Geller, junto com toda a equipe que já estava lá. Vai ser a terceira vez que o Nery Geller assume a Secretaria de Política Agrícola, além de ter sido ministro. Então ele tem conhecimento naquela área, sabe muito bem onde buscar os recursos, implementar as políticas públicas. Mas nós vamos, então, implementar hoje, através do diálogo, de que forma vai chegar mais recursos para a agricultura familiar. E aí vai estar escrito no Plano Safra, que será lançado entre maio e junho. Então vamos ter um período aí de 4, 5 meses, já tomando providência, implementando, como ontem o BNDES liberou 2,9 bilhões de reais para a agricultura familiar e empresarial, para financiamento, para aquisição de máquinas, que já estava tudo parado e aí já retomou. Vamos fortalecer o PAA, como já foi perguntado aqui, mas vamos estar escrevendo um novo capítulo de investimento na agricultura familiar. Buscar informação é a novidade que nós temos aqui. É nós que vamos buscar informação, trazer o que pensamos, mas vamos ouvir para que isso seja escrito e formalizado o mais rápido e da melhor forma possível. A Silvia Pozobon perguntou se teremos algumas mudanças sobre a reforma agrária. A reforma agrária é um direito de todos. Todo homem e mulher que tem vocação em produzir alimento tem direito a ter um pedaço de terra. Uma das grandes preocupações, a grande retórica que plantaram durante o período eleitoral contra o presidente Lula é que ele ia acabar com o direito de propriedade, que ele ia incentivar invasões de terras produtivas. É uma grande mentira, é uma grande fake news. Até porque ele já foi presidente e nunca incentivou. A reforma agrária deve acontecer? Sim, claro que sim. E eu sou fruto disso. Eu sou fruto da oportunidade que um governo deu de alocar famílias que tinham vocação de produzir alimento naquele chão ali no município de Lucas do Rio Verde. E olha o que virou aquele município, que oportunidade. Então nós temos que dar essa oportunidade. Em terras públicas, o governo faz a reforma agrária de forma muito transparente e dentro das regras. Em terras privadas também, desde que indenize, desde que seja interesse do proprietário vender e aí ser feita a alocação de famílias. Esse é o intuito e assim será. Invasão de terra produtiva está protegida por lei. Terra produtiva invadida, a Justiça faz a reintegração de posse, o Estado cumpre e retira, e assim será, e é o compromisso do governo do presidente Lula. Existe uma diferença entre o embate eleitoral, né, e a realidade estabelecida. Já que tocou nessa questão, esse aí é um dos medos, né? O outro medo que permeia, e o senhor conhece muito bem isso, né, é a questão ambiental. Perfeito. A agricultura e a campanha política, ele reacendeu e potencializou esse medo. O que o senhor tem para dizer em relação às políticas ambientais? João, ela será tocada, lógico, pela ministra Marina Silva, mas transversalmente com os outros ministérios, em especial o Ministério da Agricultura. O que transgredir os limites da lei será punido. O comando e controle será reativado com muita determinação. Nós não podemos passar a mão na cabeça. Eu tive ontem, por exemplo, recebi a visita aí com muita honra da secretária Mauro Lazzaretti, lá em Brasília. E ela falou que ela fechou os primeiros 4 anos, cumpriu tudo, executou o programa REM, foram recursos que quando eu fui secretário do Meio Ambiente, buscamos na COP da Alemanha e também recursos da Grã-Bretanha, e ela já executou a primeira parte, 4 anos executou 100% do recurso. Mas para revalidar agora tem que de novo discutir a parametrização. Mato Grosso extrapolou no desmatamento. Tinha uma meta de, no máximo, 1,7 milhões de hectares, bateu 1,9. Isso não pode acontecer. Desmatamento ilegal prejudica o nosso ambiente, nós temos que combater de forma muito incisiva. Mas, paralelo a isso, não é só combater com comando de controle, com embargo, com punição, com prisões, não é só isso, é dar a oportunidade. Então nós vamos criar um programa do BNDES para conversão de pastagens degradadas. Veja, só pela conversão do que está degradado em área produtiva já é um bom programa ambiental, né? A oportunidade de fazer essa terra produzir, você tira a pressão, que já está antropizada, você tira a pressão sobre novos desmatamentos. E por último, fortalecer o programa de pagamento por serviços ambientais. Até então eu achava muito romântico. Achava que era assim, existia, mas ninguém conseguia pôr a mão nesse dinheiro dos serviços ambientais. Começa a se tornar uma realidade. Eu tive ontem com um especialista que ajudou, um alemão que ajudou o ministro, meu amigo, Blair Maggi. Lohan Mikol? Não, ontem estava com André... eu não esqueci o sobrenome dele. Ele ajudou o Blair a implementar o MT Legal.
E ele veio me falar agora os próximos passos de pagamento de serviços ambientais globalizados. O estado do Tocantins avançou muito, já vai começar a receber 2 bilhões de reais por ano. O MTPAR deles, né, o Tocantins Participações, financiou o estudo, a quantificação, metrificou quanto de impacto ambiental eles estão conseguindo reduzir e já vão começar a receber pagamento por serviços ambientais. Então, muito em breve, eu quero crer que será uma política implementada pela ministra Marina Silva com nosso apoio, aqueles produtores que tiverem seu CAR validado e tiverem um ativo que pode desmatar pela lei, ninguém vai proibir o que está na lei, ele vai ter a opção de não desmatar e receber o que a produção agrícola ia gerar de renda para ele receber para fazer a preservação. Que ótimo, que bom. E a produção vai crescer aonde? Sobre pastagens degradadas. Até porque tem uma questão aí que precisa ser levada em conta, né? O mundo comercial, o mundo dos negócios, a gente está vendo aí grandes empresas, empresas enormes investindo pesado na questão ambiental. Os impactos, ele está sendo visíveis no mundo, sentido pelas pessoas no mundo, né? E se não tiver um cuidado ambiental, nós podemos ter um prejuízo, inclusive na questão do comércio exterior, né? Claro, não tenha dúvida. Na minha visita lá à Alemanha, final de semana passado, João, uma das mensagens que fiz questão de levar, eu recebi lá a Associação Brasileira da Indústria do Couro. O Brasil demorou muitos anos para atingir um mercado de qualidade com o couro bovino. Muitos anos. E hoje é habilitado para vender couro para a indústria automobilística, para bancos, painéis de veículos. E exatamente na Alemanha já começou a receber a notificação que não vão comprar mais couro brasileiro, porque o couro é de origem de desmatamento ilegal. BMW, sim, Mercedes, Audi, foram essas empresas que já notificaram a indústria brasileira. Eu rapidamente fui lá e falei, olha, calma, não deixem de comprar, nós vamos fortalecer a rastreabilidade para que vocês possam ter certeza que estão comprando couro de origem animal, que não é fruto de área de desmatamento, para que nós possamos melhorar a relação comercial. Você já imaginou se nós perdêssemos este mercado? Se isso estava na iminência de perder, quantos empregos, quanta oportunidade, o que nós vamos fazer com o couro brasileiro se nós não pudermos comercializar para a grande indústria automobilística? Então, certamente, a precarização da política ambiental é muito prejudicado, nós teremos a relação comercial muito prejudicada e as oportunidades vão desaparecer da frente dos brasileiros. Por isso nós temos que ter essa consciência. Temos que produzir com sustentabilidade. Essa é a contemporaneidade. Pensar no futuro, pensar um pouco mais longe. Se a gente destruir o meio ambiente, as consequências, além do clima, além da estabilidade climática, nós vamos perder relações comerciais e isso será desastroso para o Brasil. E dinheiro, né? Dinheiro, relações comerciais é dinheiro. Nós tivemos um distanciamento da Argentina e o retorno ao poder do presidente Lula, o primeiro passo foi a aproximação da Argentina. A Argentina sempre foi muito importante para a gente, comercial, e ao mesmo tempo ela é concorrente em algumas áreas, né? Como que o mapa está enxergando essa aproximação com a Argentina? Olha, João, eu fiquei imaginando ontem, quando cheguei, que essa pergunta deveria acontecer, e aqui eu quero, primeiro te agradecer, essa é uma grande oportunidade. Algumas pessoas radicalizaram, falaram assim, olha, vai o Lula fazer bondade com o dinheiro do povo brasileiro para a Argentina. Não é nada disso. É questão de relação comercial, é expertise. Lula fez um grande gesto. Veja bem, eu quero dar um exemplo. A Argentina, além das boas relações comerciais, compra produtos manufaturados. Quando a gente fala muito, fala assim, temos que vender produto industrializado, tal, mas para quem, né? Vamos vender televisão para a China? Né? Entendeu? É a China que está vindo aqui querer vender e está procurando o Uruguai, Argentina. E se nós perdermos espaço na relação comercial, nós não vamos mais vender para a Argentina. Quando o meu amigo Oswaldo Martinello, dono da Eletromóveis Martinello, ele vende lá toda a loja, todos os produtos que estão à disposição da loja, em 12 vezes sem juro, é porque ele está atraindo o seu cliente, aquele que não tem o dinheiro para comprar uma televisão, um modificador à vista, ele financia ele em 12 vezes por juro, mas ele garante o espaço dele no mercado. A atitude do presidente Lula de oferecer crédito para a Argentina é para falar assim, não se preocupe, nós estamos aqui do lado, nós somos vizinhos, não precisa pegar crédito chinês, não precisa, porque senão nós vamos virar uma eterna colônia vendendo produtos primários
para a China, para a Europa, e eles subiram por cima. Então, foi uma atitude muito estratégica. E lá no Uruguai, falou assim, não faça o acordo bilateral sozinho, vamos juntos, nós temos mais força, quero fortalecer a parceria. E o Brasil, se quer ser o grande líder da América do Sul, tem que se mostrar como líder. Tem que estender a mão aos países amigos. Sim. Não adianta dizer que está dando dinheiro do povo brasileiro através do BNDES para financiar a Argentina, ou o Uruguai, ou o Paraguai, ou quem quer que seja. Não, está fazendo relações comerciais. É próprio disso. O emprego vai acontecer aqui no Brasil. Se a gente vender um carro, uma televisão, uma geladeira para a Argentina, o emprego, os dividendos ficam aqui. E não está dando dinheiro, está financiando. Foi uma atitude de líder e eu tenho certeza que os frutos virão. 6h56. Ministro, é sempre um prazer enorme recebê-lo aqui. O papo é tão bom que voa o tempo, né? Quando a gente vê, já foi. Estamos chegando ao final. Queria agradecer muitíssimo, né? Dizer que os nossos microfones e a Rádio Conte vai estar sempre à disposição. Sempre precisar, quiser mandar um recado para o Mato Grosso inteiro, né? Sabe que a gente está aqui, é só mandar que a gente faz esse contato. E se tem alguma coisa que não perguntou, o senhor gostaria de falar, fique à vontade. Muito obrigado. Não, João, foi um grande bate-papo, muito feliz, agradável estar aqui com vocês. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, em nome do diretor-geral, diretor-presidente Rodrigo Barbosa, de abrir os microfones da Conte para falar com todos os mato-grossenses, levar informação, ouvir demandas, questões, perguntas. É muito importante isso, me sinto muito à vontade e agradecido por essa oportunidade. Estou feliz de estar cumprindo essa missão, estou feliz de estar voltando para casa depois de ter sido empossado ministro da Agricultura e estar aqui nos microfones da Conte falando com os mato-grossenses. Dizer que serão momentos de muito trabalho, de muita dedicação. Certamente a relação familiar fica prejudicada. Eu fiquei quase 50 dias sem vir. Claro, minha esposa e filhas foram lá passar a virada do ano comigo lá em Brasília, depois participaram da posse, mas é um momento que está valendo muito a pena. Poder ser servidor público, servir com políticas públicas de alto nível, Mato Grosso ser bem representado, e eu vou honrar todos os mato-grossenses, todos os brasileiros, mas em especial os mato-grossenses que me deram essa oportunidade de ser ministro da Agricultura. Obrigado, bom final de semana a todos vocês. Eu desejo todo o sucesso possível, né? Sucesso de Mato Grossense é sucesso para o Brasil e para Mato Grosso.